Glória a Deus. Queridos, há alguém que nos visita hoje? Não? Todos daqui? Amém. Glória a Deus. Antes da gente começar, eu vi que o pastor estava tão ansioso que ele até me chamou antes, né? Cortou todas as coisas e digamos que eu não consigo muito, como diz a minha filha, tem que prestar bastante atenção para quando eu estou pregando, tá, irmãos? Então você já começa a prestar muita atenção, amém? Queridos, o Senhor, nós estamos vivendo esse período agora que a gente começa a lembrar muito mais, o mundo todo começa até a lembrar mais, que foi a Páscoa está chegando, e com isso vem uma religiosidade junto com ela, não o verdadeiro sentido do que é a Páscoa. E junto com isso, eu queria falar um pouco para você do que... Espera um pouquinho. Irmãos, os jovens vão pensar, por que um negócio desse tão grande? É porque senão eu não enxergo, tá, irmãos? Alguém já deve ter pensado isso. Queridos, quando nós lembramos da morte do Senhor Jesus, da morte, da ressurreição do Senhor, ali Ele estabeleceu sobre as nossas vidas o consumado. Ele consumou a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos por aquele momento. Mas antes desse momento, houve algo que o Senhor já estabeleceu sobre nós desde quando Ele te formou no ventre da sua mãe. Quando Ele te formou ali, Ele já colocou algo sobre você que é uma herança dEle. Uma herança de um Deus vivo, um Deus que nós temos chamado Ele do Senhor Jesus. Vamos falar que Ele é o príncipe da paz, Deus maravilhoso. A gente vai chamar que é... vários adjetivos que nós damos que é bíblico, que está na palavra do Senhor. E entre esses todos a gente vai ver também lá, você não precisa ainda abrir a sua Bíblia, mas lá em Apocalipse diz assim também, só um pouquinho que espera um pouquinho que está travando Lá em Apocalipse 5 diz assim também que o Senhor Jesus é descrito, esse Jesus que morreu na cruz por mim, por você, que um dia você declarou esse senhorio sobre a tua vida, ele diz que ele é o leão de Judá. E quando é falado que ele é o leão de Judá, não foi só lá no Apocalipse. Se a gente for ver, vai começar lá em Gênesis. Em Gênesis, Jacó, ele profetiza que a tribo de Judá já diz ali em Gênesis 49, do 9 e do 10, diz assim que as nações obedeceriam. Então nós temos um Deus que entre os adjetivos, todas as características, todas as coisas que é falado do nosso Jesus, tudo que é falado, tudo que nós colocamos muitas vezes nas nossas portas, colocamos muitas vezes nas camisetas, colocamos em muitos lugares que nós vemos. Eu tenho até anel com ele. Você vai ver que ele também é chamado do leão de Judá. E eu quero falar um pouquinho desse leão de Judá para você. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós somos formados desde o nosso ventre, entregamos a nossa vida, nós temos características, além dos frutos que nós manifestamos no Senhor, nós temos característica desse Deus, porque Ele é o nosso Pai. E o Pai, Ele dá características para os seus filhos. Queridos, os nossos filhos, a primeira coisa diz que nós não podemos chamar eles mais de crianças, né? Mas então os nossos filhos, muitas vezes eu pego os meninos tendo jeitos e trejeitos do Wagner. Porque ele tem um convívio, ele está perto. Nós temos, né? Você pode não ter você fala a sua relação com o seu pai físico, muitas vezes não foi muito boa. Que você não tem uma referência de pai. Mas o Senhor tem colocado homens do seu lado, mulheres, como referência de paternidade. E você vai ter características. E quando você anda com Deus, quando você está realmente colocando a sua vida, entendendo os processos que Deus tem para a sua vida, diante desse rei, diante desse leão de Judá, você se torna leãozinho, certo?
Nós temos a característica de leão. Nós temos uma característica de que aquele do Senhor que ali diz assim, lá em Filipenses diz assim, ó, que em Filipenses 2:9 diz assim: Ele é o verdadeiro leão de Judá. Todo o poder e toda a força permanece nele. Queridos, e essa força e esse poder está sobre a sua vida. Amém? Esses dias, ontem eu fui visitar uma célula. E aí, quando a gente estava lá visitando lá no bairro, a célula dos princípios, né? E quando de repente o Jânio pediu para orar, e aí começaram a orar ali. Gente, mas foi um rugido todo, né? Aquele barulho, aquela coisa toda. Aí todo mundo, os visitantes foram embora, e eu perguntei para eles: escuta, eu tenho uma pergunta. Aí eles ficaram, né, olhando e disse: por que na igreja vocês não rugem assim, vocês não fazem esse barulho? Porque lá o Senhor tem liberado palavra, falado coisas, e eu não escuto. Eu escuto um bando, eu vejo um bando de cordeirinho indo pedir oração, indo todo assim eu tenho visto em outros lugares também, em outras células. Mas eu quero dizer para vocês que vocês são chamados para ser leão de Judá, ter a característica de leão, amém? Vocês serem aqueles que carregam a força e o poder do Senhor Jesus. Queridos, para carregar essa força e esse poder, nós precisamos entender uma posição de leão. A posição de leão, bom, leão a gente conhece, né, irmãos? Aquele bicho maravilhoso. Eu andei olhando, nas minhas pesquisas eu sei que ele vai de pé, aqui se ele estiver sentadinho, né, vai dar um tamanho mais ou menos assim, uma coisa muito grande. Fiquei sabendo, eu comecei a estudar e vi também que o leão, ele tem juba, diferente da leoa, ele tem a juba, porque a juba mostra o tamanho da juba dele, mostra o tamanho do poder dele para o adversário. Não que ele seja mais forte ou menos forte, mas o adversário olha para ele, conforme o tamanho da juba, ele vai pensar: vou atacar ou não. Esse é o intuito da juba dele. E assim vai, várias características que a gente vai ver. O rugido dele, queridos, o rugido dele, ele alcança 9, eu sempre troco, 9,5 km. Se ele rugir de um lugar, você vai ouvir a 9,5 km o rugido dele. De um leão, aquele bichinho que está lá no zoológico. Agora vamos dizer, se você vai para um zoológico, se você não pensou isso, alguma criança que estava com você falou assim: ah, mas eu quero ver o leão. Porque ele é o que todo zoológico quer ter, um leão. É um leão. Esses dias a gente, sabe que quando a gente está ficando mais velho, a gente acorda meio cedo, né? E comecei a ver umas notícias, ler umas notícias de Caxias, e aí saiu uma notícia que o leão do zoológico de Caxias tinha morrido. É um zoológico bem pequeno, mas ele tinha um leão lá, né? E realmente aquele leão, quando ele rugia, escutava muito longe. E olha, Caxias é uma cidade bem barulhenta. E aí eu disse para o pai: o leão de Caxias morreu. Ele disse: não, bem, ele só se mudou. Irmãos, eu levantei, fui fazer o que tinha que fazer já, né? A leoa se levantou também naquele momento, né? Mas, queridos, o leão, ele tem essa característica. Ele tem aquele poder de aonde você chegar, ele ser intimidador. E eu quero dizer que você tem isso dentro de você, porque é estabelecido pela palavra de Deus. Está estabelecido pela palavra que nós seríamos como o Senhor Jesus. Mas só que muitas vezes nós temos perdido isso. Muitas vezes nós temos perdido porque nós vivemos uma fase na nossa vida cristã que primeiro era tudo demônio. Tudo e qualquer coisa era demônio. Depois nós estamos vivendo uma outra fase, irmãos, que todo pecado acaba virando uma doença. Muitas vezes o pecado, eu estou dizendo pecado, como pedofilia, como coisas desse tipo, acabam tirando até a culpa do diabo, do homem, e colocando que é uma doença. Mas como leões, queridos, eu quero dizer para você que
o leão ele também consegue distinguir o que é bom e ruim. Porque um leão ele não vai comer carne estragada. O leão ele sempre vai caçar algo novo. E eu quero dizer que nessa noite, que eu quero dizer aqui para você, que muitos aqui são leões que irão muito longe, porque Deus tem prometido, derramado uma unção de avanço para muitos de nós. Muitos de vocês, queridos, alguns leões, eles vão muito mais longe do que outros. É uma característica de um bando. Muitas vezes as pessoas falam para nós, pastores, dizem assim, mas a igreja muitas vezes ela não está assim, ou ela não está pulando, ou ela não está gritando, ou ela não está chorando. Queridos, cada um de nós, o Senhor fez de uma maneira, com uma característica. Não é porque o seu irmão do seu lado dá glória a Deus, aleluia, qualquer palavra que vem aqui, que ele é diferente, ele não carrega a unção e o que o Senhor tem para a vida dele. Nós somos um bando de leões, né? Somos uma matilha, professoras, é matilha de leão, né? Matilha de leão. E nessa matilha tem diferentes leões, tem pessoas diferentes. Mas nós temos que carregar e impulsionar todos os leões para viverem tudo que o Senhor quer. Queridos, uma das coisas que eu me apaixonei pelo MDA é que no MDA eu vi algo precioso de Deus, que é você fazer com que as pessoas vão à sua frente e não você à frente. Eu achei isso fabuloso, eu achei isso maravilhoso. Porque é um trampolim para você entender que você faz parte de uma matilha que você vai impulsionar a serem leões. Isso é precioso. Mas nós precisamos entender o processo de ser um leão. Alguém que o Senhor chamou para ter essas características. E essas características não podem ser muitas vezes confundidas com entusiasmo. Ou psicologicamente, né? Um pensamento positivo. Não. Isso está no seu DNA. O Senhor fez você assim. O Senhor te chamou para sair por essa cidade e rugir. Você foi chamado para chegar nos lugares e que as pessoas notem que você é um leão. Que você tem a característica do Cristo vivo sobre a tua vida. Amém? Mas sabe que um problema que acontece também? Quando nós vemos assim leões, vocês vão ver tudo que o Wagner até pregou esses dias, a gente tem pregado nesses dias sobre os patriarcas ali, os heróis da fé. A gente vai ver que sempre eles tiveram algumas frustrações também, mas não deixaram de ser ousados na fé. Não deixaram de perceber as estratégias para caminhar diante do que o Senhor tinha dado. E nós também vemos isso. Eu vou citar um exemplo, não porque eu sou feminista, mas eu sou bíblica, né? Eu não sou nem machista nem feminista, irmãos. Mas eu vou citar um exemplo feminino aqui, que a Esther, quando ela estava ali no palácio, depois que ela foi colocada como rainha, ela estava no palácio e quando ela estava ali dentro do palácio, diz ali que ela começou a ver e pensar no povo dela. E ela diz que ela coloca, então, ela e as servas de jejum e oração. Então, ela como uma leoa, ela viu a necessidade do bando, do todo o povo. Queridos, eu quero dizer para você que você pode ser um leão. Você pode ser feroz. Você pode ir além do que o Senhor tem falado, mas você tem uma matilha para olhar. Você tem uma matilha para olhar. Você tem alguém que você tem que voltar para olhar, porque você tem que ter visão. Uma visão para o povo. Não vamos ter leões aqui, queridos, que a gente só olha para a unção. Queridos, a unção vai vir. A unção vai ser sobrenatural. Você vai chegar tempos aqui, queridos, que o mais são vai estar grudando na parede. É uma maravilha. Vai ser bênção de Deus. Eu gosto e eu vou ser a primeira a ser trampolim para vocês fazerem isso. Eu já até coloquei aqui, o Wagner perguntou, já mostrou para o pastor que você botou um vidro novo aqui? Eu achei, irmãos. Eu achei, estava orando aqui hoje de manhã. E sim, eu fui lá, achei esse vidro novo aqui. Abri os armários, estava ali, ó, Deus falando já, ó. Mas, queridos, mesmo assim, eu quero dizer que você tem que ser um leão, mas um leão que entende a tua posição de leão.
Uma posição de uma pessoa que entende os processos de Deus. E entende o que Deus tem falado, o que Deus tem te mostrado, o que Deus tem te levado. E para isso, a gente só consegue, não é com palavras de entusiasmo, mas é orando. Se colocando numa posição de oração. E na oração, o Senhor não vai querer ver a sua juba bonita de guerreiro. Ele vai querer ver a sua podridão. Quando você começar a orar, mas orar de verdade, irmãos. Orar e o Senhor começar a mostrar o teu coração. Você vai ver que vai chegar o momento que você vai falar para o Senhor assim, Senhor, eu não consigo. E o Senhor vai falar, vai conseguir sim. Mas nós temos que ter esse entendimento que para voos altos, para lugares altos, nós temos uma posição no reino de olhar para a nossa matilha. Eu quero contar uma história para você. E essa história foi um documentário que teve, eu vi, achei muito, encaixa-se bem no que eu quero passar para vocês essa noite. Havia um leão e 3 leoas. Um leão e 3 leoas, elas elas estavam judiadas, tal, e foram recolhidas para aqueles lugares onde eles cuidam dos animais, voltam ele, né, para se refazerem para uma vida selvagem novamente. E essa leoa, essas 3 leoas e o leãozinho, que era um jovem, foram recolhidas e eles já estavam bem. Então, os cuidadores resolveram então que eles já estavam prontos para entrarem numa vida selvagem novamente, para o seu habitat natural, e era o tempo. E eles então resolveram então abrir a cerca. Eles viviam num cercado, eles abriram a cerca para aquele o leãozinho e as 3 leoas saírem. E eles não saíram, eles continuaram ali. Aí os cuidadores pensaram, isso foi um documentário e realmente aconteceu. E aí eles não saíram, ficaram ali. Aí os cuidadores falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles com fome, vamos deixar eles 3 dias sem comer, aí a gente coloca uma carne fresca além da cerca, depois da cerca nós tiramos a cerca para eles irem então, até lá. E eles fizeram isso. Deixaram os leõezinhos lá sem comida, 3 dias. Quando eles tiraram a cerca, o leão macho, o filhote, né, mais jovem, né, ele se escondeu. As outras 2 leoas também se esconderam. Mas uma das leoas, ela saiu, foi sorrateiramente, beirando a cerca. E ali, depois da cerca, tinha um novilho, né, uma carne fresca, ela cheirou, ela percebeu que a carne era boa, e ela rapidamente pegou a carne e levou para o leão. E levou para o leão que estava lá dentro, escondido. E quando ela levou para o leão, ali eles puderam se alimentar. O que eu quero dizer com essa história? Que muitas vezes no nosso bando, nós temos leões que precisam ser alimentados. Nós temos leões que precisam ser alimentados, porque ele era um jovem leão. Porque aquela leoa, ela entendeu que para ela procriar, ela precisava do leão. Para ela se defender depois lá fora, ela precisava do leão. E o leão era o líder. E o leão era o líder. Ela precisava fazer algo para que o líder ficasse forte, para que todos os leões se criassem e prosperassem. Queridos, é muito triste, mas muitas vezes no nosso meio a gente vê pessoas prosperando muito. Eu vou dizer em todas as áreas, tendo uma unção fabulosa, Deus fazendo, maravilhosa, mas não tem se preocupado com os leõezinhos. E que eu não gostaria, eu quero que em nome do Senhor Jesus nós não sejamos uma igreja assim. Nós temos que ser uma igreja que carrega todas as partes. Nós temos que ser aquela igreja que vai muitas vezes além das fronteiras, além de muitos lugares, além de muitas denominações ou marcas, mas nós temos
um compromisso com o nosso povo. Nós temos um compromisso, porque muitas vezes um leãozinho, uma pessoa que você se empenha, que você faz, ela pode ser um ganhador de muitas almas. Ela pode ser aquela pessoa que ganha muitas almas para Jesus. Ela pode ser aquela pessoa que o Senhor está treinando, preparando. E dá trabalho, e dá trabalho. Querido, se você falar ali para o pastor Luiz assim, pastor, o senhor nunca ficou bravo com a Mara? Ele vai perguntar para você, você quer falar essa semana ou você está falando esses 30 anos, mais ou menos? Ele vai perguntar, você vai perguntar para mim, Mara, você nunca ficou bravo com o pastor Luiz? Eu acho que ele mais comigo do que eu com ele, mas com certeza. Mas o relacionamento e a visão de reino, queridos, nós precisamos mudar isso dentro de nós. Nós somos uma igreja de milagres, nós somos uma igreja que o Senhor vai levantar muitas pessoas para ir para muitos lugares. Nós somos uma igreja, queridos, que o Senhor vai colocar poder e unção sobre as tuas mãos. O Senhor vai colocar sobre você uma unção poderosa, vai levar você a se debruçar no chão e falar, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu tenho que me arrepender. As pessoas vão chegar perto de você confessando pecados, queridos, porque só estamos aqui para levar um povo à salvação. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador, que nós somos pecadores, nos arrependemos dos pecados e queremos ir para o céu com o Senhor. É só isso. O resto é tudo enfeite, mas nós precisamos entender que temos uma responsabilidade com a nossa igreja. Nós temos uma responsabilidade com o povo que nos gerou. Hoje, queridos, nós temos visto igrejas, aqui em São Paulo, é impressionante o número de igrejas. A Júlia chegou hoje da escola e disse, mãe, ganhei uma Bíblia na escola hoje. Gente, uma Bíblia na escola? Para nós que estamos fora, isso é... Mas você entende? Deus chamou você para coisas maravilhosas, mas Ele também chamou você para uma responsabilidade com todo o povo que Ele tem. Queridos, eu passo na rua e às vezes eu cumprimento as pessoas, as crianças falam assim, as crianças não, os adolescentes lá em casa. Eles dizem assim, mãe, quem é? Eu falo, é lá da igreja. Daí eles ficam olhando assim, mas ele não sabe, mas ele é lá da igreja. Todo mundo cumprimenta. Às vezes a Wagner fala assim, ele não te cumprimentou, mas eu cumprimentei ele. Todo mundo, eu chego, nossa, eu vou cumprimentar porque eles são da igreja. E quando eu falo, eu estou falando de fonte de vida, queridos. Eu creio que o Senhor vai abençoar todas as igrejas. Eu creio que o Senhor vai, como o pastor Luiz profetizou aqui, vai acontecer coisas maravilhosas da católica até aos confins aqui, todas elas. Mas eu estou falando para nós. Quero me levantar como profeta sobre a tua vida nessa noite, queridos. Eu quero me levantar como profeta e profetizar a responsabilidade que você tem com aqueles que o Senhor tem colocado perto de você. Eu quero chamar você a uma realidade de que nós podemos pular, gritar, espernear. Nós podemos, queridos, colocar neon lá fora, maravilhoso. Colocamos um neon, uma placa imensa lá fora, chamando o povo, até com churrasco grátis. O que vocês quiserem de mídia. Mas se nós somos uma igreja que não temos um compromisso de fidelidade, como leões que vivem num bando, olhando, cuidando, e olhando aqueles que precisam ser carregados, olhando aqueles que precisam ser alimentados, olhando aqueles que precisam ser muitas vezes impulsionados para viver o que Deus tem, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E isso não vai ser culpa de MDA, de pastor, porque a cor da parede não é preta, não é branca, não é azul. Não. Isso se chama fidelidade ao que Deus tem te dado. Isso se chama andar no que Deus tem te dado. Queridos, eu falei para o pastor Luiz, vivemos muitas coisas nesses anos, muitas coisas. Não foi todas maravilhosas e contamos flores. Não. Mas também nunca nos enganamos com as flores do caminho. Nós temos que ser uma igreja, queridos, com uma responsabilidade de fidelidade. As pessoas não vão olhar para você muitas vezes e falar, quem é o seu pai? De onde você veio? O que você tem feito? E isso não importa. Não importa quem tem te chamado.
Eu quero dizer que vocês conseguem perceber que hoje nós temos mais líderes aqui? Por quê? Porque o Senhor tem chamado a gente para isso. Chamado a uma consciência de reino. E consciência de reino, querido, não é grudar na parede. Consciência de reino não é coisa só o sobrenatural. Uma consciência de reino é admitir que nós somos pecadores. Nós carecemos da graça e da misericórdia do nosso Pai. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa vida. E eu quero dizer para você que você é um leão. O Senhor te chamou para reinar. O Senhor te chamou para ganhar vidas. O Senhor te chamou para viver com o melhor que o Senhor tem para você. E eu quero te dizer que você é chamado para cuidar de muitas vidas. Você é chamado para cuidar de muitas pessoas. Muitos que vão além do que você imagina, mas outros também vão ficar um pouco aquém. Mas você vai continuar investindo nessa vida. Você vai continuar orando. Você vai continuar olhando para Ele, crendo que o Senhor faz maravilhas sobre a vida dele e Ele vai ser usado. Não importa se é para uma pessoa, para milhares de pessoas, porque o galardão do Senhor vai estar sobre a tua vida. Eu quero te convidar que você entenda a tua posição de reino. Você é um leão, você é alguém que o Senhor chamou para isso. E na sua Bíblia, lá em Salmos 89, uma declaração do Senhor diz assim, pro Senhor, de Davi para o Senhor, do Senhor para Davi, diz assim, em Salmo 89, 3, diz assim: fiz aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, estabelecerei sua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono todas as gerações. Queridos, essa promessa é sobre a tua vida. Quando você vem aqui para o culto, você já vem sabendo que a bênção que você precisa já está sobre você. Quando você vem aqui para o culto, você fala assim: o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, que deu essa promessa de aliança sobre a minha vida, Ele já me abençoou. Eu só vou viver e desfrutar o maior que Ele tem ainda, que eu ainda estou por ver. Amém? E agora nós queremos que você entenda. Quero te pedir que você entenda que você é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Você é uma pessoa para viver o melhor que o Senhor tem. Você é uma pessoa para entrar como você entrou nessa noite aqui, alegre. Alegre porque o Senhor vai encher o teu coração de paz e alegria, independente do que você tem passado. Porque o que você tem passado, Ele está te aperfeiçoando para algo sobrenatural, para algo que você ainda não entendeu. Queridos, quando diziam isso para mim algumas vezes, eu tinha vontade de dar um soco na pessoa. Né? Eu não sou polida que nem meus pastores ali, mas eu tinha, irmãos. Eu tinha vontade de falar assim: ai, ele não sabe o que eu estou passando. Mas é quando a gente vê que realmente é a graça do Senhor, o Senhor faz. Eu quero que você, leões e leoas, nessa noite, fiéis à manada que o Senhor tem te dado, fiéis à matilha que o Senhor tem te colocado, vocês, eu quero dizer que vocês já venceram tudo que vocês já passaram. Vocês são mais que vencedores. Vocês foram uma igreja que o Senhor olhou com graça e disse: é uma igreja forte de leões. Agora é um tempo de pular e cantar na presença do Senhor. E saber que temos, como dizem Esdra, que ali dizia que o povo vinha e uns vinham chorando e cantando porque ia se levantando o templo. E nós vamos cantar, pular e nos alegrar no Senhor nessa noite, amém? Eu quero convidar para que você fique de pé. Eu quero fazer 2 orações contigo. A primeira oração, eu quero que você ore ao Senhor comigo, entendendo, para que o Senhor abra o seu entendimento, para entender que você é um leão, que você tem o DNA do seu Pai, do Senhor Jesus, que é o leão de Judá. E que você não vai se intimidar pelas coisas que podem acontecer durante a sua vida. Você vai ficar firme no Senhor, dizendo que Ele é o único Senhor da sua vida. Eu quero convidar você para que você
Declare isso para o Senhor. Declare para o Senhor que o medo não vai te pegar mais assim. As influências das situações que muitas vezes você vê não vai te derrubar, porque você tem a força do Senhor. Você foi chamado a isso. Eu quero que você comece a orar junto comigo. Fale com o Senhor que Ele vai capacitar você em todas as coisas. Que você, por sua consciência humana, você não consegue, mas pelo que o Senhor colocou dentro de você, o que Ele já imprimiu dentro do teu coração, sobre a tua vida, você é mais que vencedor em todas as coisas. Eu quero que primeiro que nós vamos fazer essa oração. Depois nós vamos fazer uma segunda oração. Nós vamos nos apresentar diante do trono do Senhor, do Rei dos Reis, do Leão de Judá. E nós vamos orar. Mas essa noite eu quero que esse segundo momento, eu quero que você já vai pedindo para o Senhor com quem você deve orar. Se o Senhor falar no teu coração alguém, você vai lá e vai orar com essa pessoa. Mas independente disso, você vai vir à frente. E os pastores, as pessoas líderes aqui que já oram com você, vão orar também. Mas eu quero que você se coloque nesse momento de oração real. Queridos, nossa fé não está na nossa mente. A nossa fé está no nosso espírito, no que o Senhor tem colocado sobre nós. Senhor amado, nessa noite, Pai, nós queremos declarar sobre nós, Pai, como fonte de vida. Nós queremos profetizar sobre nós, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, a Tua palavra. Pai, que o Senhor tem uma aliança sobre nós. E nós somos, ó Pai, chamados a uma realidade nessa cidade. E Pai, como fonte de vida, Senhor, como, Senhor, essa família que o Senhor tem nos colocado, nós queremos ser leões que cuidam, Pai. Que estão, Senhor, com uma unção tal, com uma presença tal Tua, Senhor, que nós enxergamos aquela igreja que precisa ser carregada, aquela igreja, ó Deus, que precisa ser mantida, aquela igreja, Senhor, de os irmãos, ó Pai, tanto as crianças, os idosos, aqueles irmãos que estão passando muitas vezes por uma doença, aqueles irmãos que estão desanimados, ó Deus, Pai, que sejamos leões fortes, homens e mulheres, ó Deus, leões e leoas, ó Deus, que cuidam, Senhor, de todo o povo, que cuidam, impulsionam, Deus, impulsionam, Senhor, a Tuas promessas se cumprirem sobre a vida deles. Pai querido, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem virado uma chave sobre nós, e é uma chave de crescimento. Pai, nós vamos, Senhor, esse crescimento, Pai, de reino. É um crescimento, Pai, que nós precisamos ter, Senhor, esse entendimento de fidelidade, esse entendimento de busca, esse entendimento de confessar os nossos pecados diante de Ti, esse crescimento, Deus, de poder, ó Pai, chorar na Tua presença. Podemos, Senhor, chorar diante de Ti, Pai, rasgando toda, Senhor, essa carnalidade que nós temos, rasgando, Deus, muitas vezes essa vontade, ó Deus, que muitas vezes é contra nós, ó Pai. Pai, nós queremos essa noite declarar isso. Nós queremos declarar uma maturidade de reino, Pai. Pai, nós não queremos nos encantar com as flores do caminho. Nós queremos olhar para a Tua cruz, olhar para a Tua cruz, olhar para a Tua cruz, Senhor, e dizer que Tu és o nosso Salvador. É o Salvador, Pai, é o Salvador. Senhor, nós queremos, Senhor Jesus, nós queremos ter a ousadia que o Teu Espírito Santo derrama com os dons sobre nós. Pai, que os dons que já foram depositados sobre esse povo, os dons, ó Deus, que foi depositado sobre cada um, que o Senhor já chamou, já colocou, já falou. O Senhor já, Senhor, ouve palavras, Pai, ouve, Senhor, batismo no Teu Espírito, porque a Tua palavra diz em Atos 2 que o Senhor derramará sobre toda a carne, Pai, toda a carne. Nessa noite nós Te pedimos, derrama uma unção de sobrenatural sobre eles, Pai, uma unção aqui, Senhor, que todas as coisas, ó Deus, que o Senhor tem para estabelecer sobre nós, ela se manifeste, ela se coloque, ela seja organizada pela grande multidão que o Senhor está trazendo. Pai, aqui há líderes, Pai, aqui há líderes, há homens e mulheres, ó Pai, com entendimento de
reino. Oh, Pai, nós temos esse entendimento de te servir de todo o coração. E, Pai, que os frutos do Espírito se manifestem sobre nós, Pai, sobre nós. Oh, rebalamanache, oh, ramaná. Espírito Santo de Deus, começa a visitar a vida dos irmãos. Começa a visitar as nossas vidas. Começa, Senhor, desde, Senhor, da onde o Senhor tem, Senhor, de mudança sobre nós. Pai, começa a visitar o físico. Começa a arrancar, Senhor, todas as coisas, Pai, que tem muitas vezes atrapalhado. Muitas questão física, Deus, começa uma unção de cura nessa noite. Começa uma unção de cura. Começa, Senhor, a repreender, Senhor, toda obra maligna, todo intento de Satanás, toda a confraria do inferno contra a tua igreja. Pai, que tem impedido, Senhor, deles terem uma disposição física. Pai, começa a repreender em nome do Senhor Jesus. E que, Senhor, nós declaramos saúde sobre o povo, saúde sobre as ovelhas, ó Pai. Uma saúde, Deus, física, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Pai, nessa noite nós queremos nos alegrar na Tua presença. Porque sairemos aqui, Senhor, transbordando com a Tua unção. Com, Senhor, com força, Pai, com impetuosidade, Pai, com ousadia, Pai, para conquistar, Senhor, tudo que o Senhor tem planejado. Aleluia. Oh, recalamaná. Eu quero convidar que você venha, porque o Senhor tem uma unção sobre a tua vida nessa noite. O Senhor quer derramar uma unção sobre você. O Senhor quer derramar mais do que o Senhor, que você tem pensado sobre a sua vida. Ele tem algo novo para você nessa noite. Porque vocês são leões chamados para algo que o Senhor tem preparado. Eu quero chamar que você venha. Nós vamos estar orando por você. E essa oração vai ser uma oração de ousadia sobre a tua vida. Queridos, você com ousadia. Porque o diabo tenta te parar. Porque ele sabe que a ousadia que o Senhor já colocou sobre você, você vai destruir. Você vai... Todo e qualquer problema que você tem vivido, toda e qualquer dificuldade, os seus olhos verão com os olhos de Deus. E a força que o Senhor colocar no seu coração, ela vai agir em fé sobre você. Eu quero te convidar para, se você quer uma oração, você quer ver isso acontecer sobre a sua vida, eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero convidar você a vir à frente. Quero convidar os pastores. Nós vamos orar. Nós vamos orar enquanto o louvor ministra aqui. Nós vamos orar para você. E eu quero que você seja ousado. E a sua ousadia é apresentar para o Senhor o que tem afligido o teu coração. E colocar para o Senhor e falar: Senhor, eu creio que eu tenho ousadia para enfrentar todas essas situações. Eu tenho ousadia para ver as coisas que o Senhor tem no mundo espiritual preparado para mim. Querido, se você acha que hoje você tem vivido coisas que não é para viver ainda, você venha, fala: Senhor, me fortalece para viver o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim. Eu quero te convidar, quero convidar os irmãos que oram, pode vir orar. Aqueles irmãos que têm agido de impetuosidade, venham orar. E nós vamos estar orando, queridos. Eu quero que você ore. Se você ora em línguas, você começa a orar em línguas. Se você quer orar alto, você ora alto. Se você quer se colocar no chão, você se coloca no chão. Não tenha vergonha de nada que o Senhor colocar sobre a sua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós cremos, Pai, nessa noite que o Senhor vai tocar vidas, tocando vidas aqui nessa noite, tocando vidas aqui nessa noite, Pai. Ousadia, Senhor, coloca ousadia, Senhor, ousadia, Pai. Tu és o Rei, ninguém pode
se vão por causa da tua luz. E as trevas se vão, cadeias se vão por causa da tua luz. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, cadeias se vão por causa da tua luz. E as trevas se vão, cadeias se vão por causa da tua luz.
Se coloca de pé e você começa a levantar as tuas mãos para o alto. E agora você começa a orar. Você começa a orar junto comigo e você começa a profetizar. Você vai abrir a sua boca agora, porque você é chamado para ser profeta nessa terra. Você foi chamado para profetizar aqui, nesse lugar. Eu quero falar para você abrir a sua boca agora e profetizar. Eu quero abrir, você abre a sua boca e começa a profetizar sobre a tua casa. Você vai falar: Senhor, eu profetizo sobre a minha casa, sobre a vida do meu filho, sobre a vida do meu irmão. Você profetiza sobre a vida dos meus pais. E você vai declarar o que você quer que o Senhor ouça, que Ele faça na sua casa. Profetizar, querido, você tem boca profética. Você vai abrir a sua boca e você vai falar para o Senhor. Você vai falar assim, ó: Senhor, eu profetizo que o Senhor vai restaurar o casamento da minha família. Eu profetizo que o Senhor vai curar aquela pessoa que está ali doente. Fale o nome. Querido, ative dentro de você a sua fé. Ative essa palavra profética. Ative dentro de você. Você foi chamado para isso. O pastor falou: nós somos uma igreja profética. Nós somos profetas aqui, queridos. Comece a profetizar. Comece a declarar algo certo, algo intenso. Comece a profetizar. A Fernanda profetiza assim: Senhor, eu profetizo que nada, Senhor, vai faltar ali no meu casamento. Que ali, Senhor, aquelas flores daquela cor ali, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, vai ser assim, ó. Senhor, você, queridos, você que é empresário, você que é funcionário, você que tem seu trabalho, comece a profetizar sobre o seu trabalho. Você profetiza: Senhor, eu preciso, Pai, nesse mês que o Senhor supra ali na minha empresa tantos reais. Senhor, eu preciso que o Senhor faça, Pai. Eu profetizo essa realidade sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre tudo que eu preciso. Querido, seja específico sobre a tua oração agora. Oh, Pai querido, nós queremos, ó Pai, nos levantar como profetas nessa terra agora, Pai. Nós profetizamos, ó Deus. Nós profetizamos aqui, Pai, as pessoas, ó Deus, sendo curadas, restauradas, Pai. Toda doença física, da planta dos pés aos fios de cabelo, Pai, sendo curada, uma unção de cura agora sobre esse lugar, agora sobre as famílias, agora sobre as pessoas, Pai. Pai, nós nos levantamos como profeta e nós já vemos, Deus, nós já vemos aqui, Pai, nós estamos vendo já, Pai, ai, Senhor, enviando anjos, Pai, anjos com espadas desembanhadas, Pai, ó Senhor, eu já estou vendo, Senhor, anjos com espadas desembanhadas, ó Deus, dando aqui soluções, ó Deus, derrotando, Senhor, cadeias de demônios sobre famílias aqui, Senhor. Começa, Senhor, tirar as escamas dos olhos da igreja para que eles vejam, que eles visualizem, que eles possam, Senhor, ver no espiritual, Senhor, essa realidade, que eles possam, Senhor, tocar, Senhor, no espiritual, Pai. Começa, Senhor, agir, Pai. Começa, Pai, fazer com que as manifestações de sobrenatural elas aconteçam. Começa, Deus, começa a mandar sobre as mãos dos irmãos óleo. Começa a mandar, Senhor, começa a enviar, Senhor, aqui, Pai, palavras, Senhor. Começa a unção correr aqui. Começa a se manifestar, Pai, de glórias em glórias, tempos em tempos. Veremos, Senhor, crescimento em todas as coisas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Aleluia, continua louvando o Senhor, bendiz a Ele. Ele é o leão de Judá. É o leão de Judá. Vem, Senhor. Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da noite.
sentindo dor na coluna aí, por favor, bem rapidinho, vem aqui na frente. Vem bem rapidinho, tem alguns irmãos e irmãs. Está muito forte, vem aqui, o Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar. Pastores, vem aqui. Quem é leão aí? Quem é leão aí? Quem é leão aí? E tem coragem para vir orar aqui por cura? Vem, vem. Vem, o Senhor vai trazer dons aqui. Ei! Pode orar, querido. Bota a mão na cabeça, declara cura, restauração. Manda levantar os braços, vê onde é que está doendo. Repreende a enfermidade em nome de Jesus. Oh, Ele é o leão, é o leão. Nós somos uma igreja profética. O Senhor vai levantar profetas. Toca bem suave aqui, só o teclado. Vamos treinar isso. Fecha os teus olhos. Se aquiete. Aquiete na presença do Senhor. Não pense em nada. Não pense em nada agora. Agora o Senhor vai colocar uma pessoa na tua mente aí, que está aqui na igreja hoje. Não esforce. Você vai lembrar de alguém que você nem estava pensando nela. Você nem estava pensando nela. E essa pessoa veio agora na tua mente, no teu coração. Se essa pessoa veio, então sai do teu lugar e vai até ela agora e ora por ela. Vai lá. O Senhor está dando aqui, eu sei que Ele está dando. Vai até essa pessoa e ora por ela agora. Vai lá e ora por essa pessoa agora. Uou! Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ei, 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 ah. Senhor, talvez ainda, Senhor, nos sentimos como leãozinhos, Pai. Mas, Senhor, nós estamos crescendo, Deus. Estamos amadurecendo. E Tu tens, Senhor, nos levado para o novo, para o mais e para o melhor. Por isso, Senhor, dá-nos verdadeiramente um coração, como a Tua serva, Senhor, ministrou, Pai,
que busca a santidade, Senhor, que se afasta do pecado, Senhor, que não quer viver as coisas deste mundo, Senhor, que entende, Pai, que não é digno, Senhor, deste reino, Senhor, não é digno para homens, Senhor, que não são dignos desse lugar, Pai. Senhor, nós somos estes, Pai. Aspiramos, Senhor, a uma pátria superior e somos peregrinos, Senhor, neste mundo. Por isso, Deus, nos fortalece, Pai. Nos prepara, Senhor, para o maior. Senhor, Tu tens nos trazido, Senhor, tem nos preparado, Senhor, realmente para coisas maiores e grandes. Senhor, para todos aquele e aquela, Pai, Senhor, que ainda não fazem parte, Senhor, desta matilha, mas, Senhor, vão fazer. Senhor, o nosso papel é cuidar, Senhor, é amparar, é ajudar, Senhor, é levar comida, Senhor, é levar conforto, cuidado. Deus, ajuda-nos nisso, papai, ajuda-nos nisso, Senhor. Ah, Pai, nós somos gratos, Senhor, pois de tudo isso, Senhor, sabemos que temos vivido os começos, ou os recomeços, Pai, de tudo aquilo que Tu tens para nós preparado, Pai. Nos fortalece, mantém, Senhor, nosso coração animado diante de Ti, firme, Senhor, na Tua presença. Pai, nós queremos Te louvar por esse final de semana, Deus. Amanhã à noite o encontro dos homens, Deus. Senhor, sabemos que ali também será um tempo do Teu derramar, do Teu agir, do Teu mover, Deus. Também, Senhor, nos fortalecendo como homens, Deus. Não que as mulheres não sejam fortalecidas, Deus, mas entendendo o nosso papel, Senhor, como homem, Senhor, do lar, da casa, como sacerdote. Senhor, nós bendizemos também pelo acampamento Campa Dentro da GR Kids, Deus. Também Tu estejas aqui guardando, protegendo todas as crianças, os profs que vão estar aqui, Deus. Derrama, Deus, o Teu cuidado, Senhor, e nos prepara, Deus, também desde já, para nos encontrarmos uns com os outros aqui novamente, Deus, no domingo. Pois saberemos, Deus, que será um tempo novamente do Teu derramar, do Teu agir, do Teu ministrar, Deus, sobre as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cante isso uma última vez. Ele é o leão. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge nesse lugar. Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus, nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão de Judá, que imprimiu em mim e você as mesmas características que Ele tem. Amém, amado? Então, quando você for se despedir, olha para a pessoa que está do teu lado e faz assim, uau, para ela assim. Deus abençoe você, querido. Você vá na graça e na paz de Jesus.